o que é que eu vou falar isso aí para vocês? É que a gente tem que entender que é muito interessante a gente ver, assim, tipo, uma grande quantidade de mediadores, uma grande quantidade de, de influenciadores nesse processo de controle do apetite, controle do processo inflamatório, que a gente pensa que só a utilização das medicações é suficiente sem a gente saber todo esse controle por trás. Então, por exemplo, essa fase inicial que a gente está passando aí desses mediadores, dessas sinalizações, eles vão influenciar bastante no tipo de tratamento que a gente vai escolher para cada paciente. Que tipo de obeso é esse? É um obeso com diabetes? É um obeso com hipertensão? Então, a gente tem que realmente entender o processo. No caso, a leptina, ela é o principal hormônio controlador do estoque, ela também é o principal sinalizador da fome, né? Ela é proporcional à massa de gordura, proporcional à massa adiposa, né? Ela tem maior secreção pós-prandial, né? E a ação dela, ela é direta no núcleo arqueado e também na área tegmentar ventral. Então, também faz o quê? Ela faz mediações de prazer. E que a gente tem que saber da leptina, né? Então, que todos esses sistemas estão interconectados pelos hormônios que vão atuar sobre eles. Então, assim, a gente pode ver que essa relação toda que a gente está passando aí para vocês é uma relação simplesmente para a gente ter a noção do tipo de tratamento. Então, como é que eu vou saber o tratamento que eu vou utilizar? Sabendo da fisiopatologia. Como é que eu vou saber o tratamento que eu vou utilizar? Sabendo que mediador foi alterado, tá? Então, o que é que eu preciso, como é que eu preciso ajudar esse paciente? Então, existe uma resistência insulínica, existe uma resistência seletiva central à leptina, né? Que foi comprovada também em estudos de laboratório, mas em humanos não é tão certo assim, né? Mas a ideia mais interessante porque contribui para a hipertensão, como eu falei para o meu amigo cardiologista aí, né? Então, eu falei para o Jonatas que a influência da leptina no quadro de hipertensão, mostrando uma resposta adrenérgica, mostrando, então, que ela não consegue, ela mantém, ela faz manter, né? Níveis de hipertensão, níveis de pressão arterial, se mantidas em níveis mais elevados, níveis de hipertensão no paciente. Então, é um detalhe importante, como eu falei anteriormente, e quando a gente consegue reduzir e controlar os níveis de leptina desse paciente, os níveis inflamatórios também, a gente consegue tirar, viu, Jonatas? Medicamentos hipertensivos, como você bem sabe, eu acho que você já deve ter conseguido tirar dos seus pacientes, como médico especialista em nutrologia, você deve ter conseguido tirar muitos medicamentos antihipertensivos. Ou estou errado? Com certeza. Uma coisa que assim, a gente já consegui reduzir, tipo, 40 milímetros de mercúrio na pressão sistólica do paciente, com a perda de peso dele, que ele reduziu, tinha pressão de 160 por 100, depois que ele perdeu peso, bastante peso, aderiu a um estilo de vida saudável, conseguiu ficar totalmente sem hipertensivo e sem cirurgia bariátrica. Sem cirurgia bariátrica, exatamente. E a gente tem tratamentos que, obviamente, com mudança do estilo de vida, fazendo a manutenção e o aumento da massa muscular, que vai, óbvio, ter uma menor probabilidade desse reganho de peso em segundo tempo. Como eu falei anteriormente, a gente tem que estimular essa mudança do estilo de vida e a gente sabe que a obesidade é algo recorrente. Você não é obeso hoje, mas não garante que você não é obeso amanhã. Então, você tem que manter o estilo de vida. Eu acho que você deve, obviamente, falar tudo isso para seus pacientes. Então... E outro fator também que, assim, só complementando aí a fisiopatologia, o paciente obeso, ele tem muita também a apneia do sono, né? Demais, A apneia do demais, sono demais. também contribui para a hipertensão, porque deixa o paciente naquele estado adrenérgico, altera a secreção de melatonina do paciente, o paciente tem mais fome no outro dia, né? Isso, Isso acaba exato, contribuindo também exato, exato, para... exato. Então, eu vi, inclusive, a colega ontem falando sobre uma fase do sono REM que é liberado o GH. Eu achei isso extremamente interessante quando eu vi os stories da colega, que é realmente o que acontece. A liberação do GH em uma das fases do sono REM
ela propicia